Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei que hora que você vai estar vendo esse vídeo, mas nós vamos dar continuidade aqui ao nosso trabalho sobre o gerador caseiro. Eu tenho recebido alguns questionamentos no meu canal e alguns comentários. Algumas pessoas têm me procurado no privado para perguntar o que elas devem fazer para conseguir fazer um gerador de 2.800, 3.000 watts, 5.000 watts. Que eles pegaram algumas informações aí de alguns canais que dizem que os geradores aí caseiros geram 2.800 watts e foram aplicar as teorias e não conseguiram gerar coisa nenhuma, que não chega nem próximo da metade disso. E hoje, quando eu estava pensando nesse assunto, porque tem alguns canais aí que divulga que faz gerador de 10.000 watts, de 5.000 watts, e eu gostaria de deixar bem clara a minha opinião sobre esse assunto. Um gerador tipo axial, que nem os que nós trabalhamos aqui, que nem os que nós nos propomos a aprender a fazer e a ensinar, eu gostaria de dizer para vocês que é muito complicado dizer que um gerador com este formato, com apenas um estator, vai gerar uma quantidade de potência absurda dessa. O primeiro fator que nós temos contra essa possibilidade de um estator pequeno aí, vamos dizer, o estator indo por volta de 48, 50 centímetros, gerar 5.000 watts, 2.800 watts, é a capacidade física, é o tamanho do equipamento, a quantidade de bobina, o tamanho das bobinas e os ímãs que são usados. Um gerador nesse formato que está aqui na tela, você pode gerar aí por volta de 50 amperes em 12 volts, em 24 volts, em 48 volts. Lembrando que ele tem uma limitação física. Um estator desse aqui, feito bonitinho aí com 15 bobinas, vai gerar aproximadamente aí, vamos colocar numa capacidade boa, com bons ímãs, 2.000 watts. Agora, afirmar que um gerador feito com bobina de máquina de lavar, afirmar que um gerador com fio fino vai gerar 2.000 watts, vocês podem desconfiar porque a esmola é demais. Não vai gerar, entendeu? É perca de tempo acreditar que um gerador aí com 12 bobinas, 10, 9 bobinas, 16 bobinas, 15 bobinas, com tamanho próximo aí de 50 milímetros por 100, vai gerar 2.500, 2.800 watts? Não vai, que dirá 5.000 watts. Então, pessoal, partindo desse princípio, eu deixei para essa parte final. Eu gostaria de pedir para você aí que contribuísse com o nosso canal, que deixasse o seu like, que curtisse, deixasse seu comentário, que o que a gente puder ajudar, a gente tem ajudado as pessoas que têm nos procurado no privado e colocado seus comentários. Eu mostrei para vocês aí anteriormente uma tabelinha no Excel, onde eu coloco as medidas do fio, né? Eu vou colocando as espessuras do fio. No caso aqui, a gente vai trabalhar aqui nesse exemplo com um fio 15, ele dá 1,45 milímetros de espessura. E eu projetei aqui uma bobina que dá uma parede aqui, ó, a lateral dela, 20 milímetros, certo? Isso aqui deu 14 espiras, que a gente multiplicou aqui, ó, o fio 15, 1,45 por 14, ó, deu 20,30 milímetros. E a gente calculou que essa nossa bobina tem aproximadamente 10 espiras de espessura, ó. 10 fios de largura aqui. Então aqui seria a frente da bobina e aqui seria a parte da lateral dela, a espessura, quando você olhasse ela de lateral. Então a nossa bobina teria 10 fios aqui de grossura, de espessura, e teria 14 fios na frente aqui onde passa o ímã. Vamos dizer que a gente projetou aqui um ímã de 52 milímetros, que é em média o ímã de magnetron, tá? Vamos colocar aqui para você ver, 52 milímetros, né? Então esse ímã passaria aqui, ó, em cima da frente da bobina para gerar. O que a gente recomenda? É que o ímã passe nessa parte aqui da bobina, ó, onde ele corta as espiras numa posição de 90 graus, ó. O ímã está passando aqui e ele está cortando as bobinas, certo? Não esse daqui, tá, pessoal? Esse daqui é a lateral da bobina. Seria nessa parte aqui, tá? Na frente aqui da bobina. Então ele está passando aqui por cima das 14 espiras, 20 milímetros. Então aqui ele está gerando energia, ó. Ele passa uma vez, passa no núcleo, excita o núcleo que também emite carga de magnética e excita novamente ao passar pela bobina. Então ele está gerando energia nesse ponto. Aqui nessa parte de cima, onde tem a armação que vai completando as voltas, ele não gera energia.
quando ele passa aqui em cima do núcleo, ele emite um pouco de carga magnética e gera energia nesse sentido também. Por isso, há um ganho quando se usa núcleo de ferro. O que nós estamos recomendando de núcleo? Com base no último gerador aí do nosso amigo Rodrigo de Freitas, com apoio do nosso amigo Fernando, eles fizeram, eu já postei no vídeo anterior, um núcleo com ferro chato, tá? Então, nesse caso aqui, a gente optou por usar uma chapa de 9,16, tá? Por 1/8. Ela tem 3,31 milímetros de espessura e a gente optou aqui, então, por 5 chapinhas. Olha aí, ó. Aí são 5 chapinhas. Cada espessura dessa aqui são 3,31 milímetros. Então, alguém perguntou aí nas perguntas no canal como é que faria o núcleo. Então, tá aí, ó. Você vai pegar 5 chapinhas, cortando aqui no comprimento que a gente mostrou ali do imã, 52 milímetros, tá? Vou mostrar aqui para vocês, ó, vai pegar aqui, ó, do início até o fim dela aqui, ó, 52 milímetros, tá? Por 1/8 ela tem, que dá 3,31 milímetros. Como ela é uma chapinha de 9,16, ela vai dar aproximadamente 14,25 milímetros, tá? Então ela vai sobrar um pouquinho abaixo aqui da medida da bobina, que não vai nem fazer diferença. O canal aqui dá 14,50, ela vai dar aqui a espessura do ferro de 9,16, 14,28, 14,25. Então perfeitamente encaixa ali, você passa uma fita aqui dessas fitas que os lanterneiros usam, que é uma espécie de uma fita crepe, não uma fita de papel, você passa aqui em volta, isola esse núcleo e encaixa aqui dentro do núcleo. Quando for fazer a sua bobinagem lá da bobinadeira, você já faz um núcleo para que quando a sua bobina ficar pronto, essa chapinha de ferro encaixe perfeitamente dentro. Então elas dão 16,55 milímetros por 52. Aqui nessa outra figura nós temos então um núcleo que eu fiz um pouquinho maior, 16,60. Se você quiser fazer um pouquinho maior, 16,70, para quando você passar a fita, a chapinha encaixarem aqui dessa posição dentro do núcleo. Então você vai ter o seu núcleo feito com a chapa de 1/8 aí, uma chapa que custa por volta aí de R$30, você vai pagar numa chapa de 6 metros. Se você calcular aí mais ou menos 52 milímetros, vai ser 5 chapas, 52 vezes 5, você vai ter aproximadamente 260 milímetros para cada bobina, né, de ferro chato. Você multiplica isso daqui por 15, que são 15 bobinas, você vai ter até menos 3,9 metros. Vamos considerar aí com a espessura do policorte, do disco que vai cortar, então você vai ter 4 metros de ferro para poder fazer todos os seus núcleos, 75 chapinhas para preencher suas bobinas, ok, pessoal? Resolvida essa situação, então eu vou voltar a falar aqui do fio da bobina. No caso do exemplo aqui, eu optei por um fio 15, tá? Ele tem 1,45 milímetros. O fio 15 tem 10,30 ohms de resistência por quilômetro de fio. Como que eu calculo a resistência da minha bobina? E por que eu não posso fazer uma bobina com fio muito fino para dar muita tensão? Porque quando eu ligar 5 bobinas uma na outra, eu vou ter uma resistência muito grande. E isso vai prejudicar o meu gerador. Quando eu ligar a carga nele, ele cai a tensão demais. Por quê? Porque ele perde muita energia por causa da resistência interna. Então, neste caso aqui em específico, eu fiz aqui a formulazinha, que é a tabela que eu criei, tá? Então eu tenho 2,9, por quê? Porque como eu expliquei aqui, ó, você tem o fio que passa de um lado e do outro desse núcleo. Então são 2 fios, então eu somo 2,9. Então o meu primeiro fio vai passar aqui no 16,6, como eu mostrei aqui no núcleo, tá? Mostrei aqui na outra figura para vocês, ó, tá aqui do lado, ó, 16,6, tá aqui, tá? Então a primeira volta vai correr certinho aqui e vai fazer a primeira volta. Então fechou a primeira camada, 10 espiras de camada, eu vou voltar para a segunda camada. A segunda camada vai estar acrescida de 2,9 milímetros. Então ela não vai passar mais em cima de 2, ele vai passar em cima de 16,6, né? Então ela vai gerar daí e vai a final dela é 19,5. Então vai indo, cada camada vai criar até que a bobina complete aqui os 90 e poucos milímetros dela, entendeu, pessoal? Então no caso aqui foi montado 14 espiras. Então essa bobina em específicos teria 140 espiras de fio 15, um gerador, uma bobina que daria uma tensão aí por volta de uns 7, 8 volts, atingindo a rotação lá dos 360 RPM, ela pode passar dos 8 volts. Com
Com o núcleo, essa bobina de repente pode chegar aí perto dos 10 volts cada bobina. Então, se nós temos 5 bobinas em série, 10 volts aqui são 50, mais 50 da outra fase, quando a gente ligar, são 100 volts que a gente pode calcular que esse gerador pode dar aqui nessas bobinas. E a outra fase vai entrar para gerar corrente, porque você só consegue pegar duas fases para somar. Então nós teríamos aqui aproximadamente, então vamos botar que seja 50 volts em cada uma, o nosso gerador vai dar 100 volts e a outra vai entrar para gerar corrente, aumentar a corrente do nosso gerador. Então o nosso gerador vai ter aí por volta de 100 volts, né? Se a gente quiser, então pode dar até mais, porque são 140 espira. Esse gerador pode chegar em uns 120 volts aos 360 RPM com tranquilidade. E um gerador que pode ter uma corrente muito boa. Então, pessoal, eu fiz este modelo aqui, eu vou deixar para vocês aí, tá? Eu vou explicar mais à frente a construção do gerador. Então, já falei aí da bobina e falei também do nosso estator. Só que não vai ser esse estator aqui que eu vou apresentar para vocês, porque o projeto que a gente colocou lá ali atrás, no outro vídeo, é uma outra medida. Então eu vou passar a explicar para vocês na outra medida, ok? Então aqui eu só quis explicar a parte da bobina, tá? Que tá aqui para vocês, expliquei a parte da bobina. Então a gente vai passar agora para o outro projeto, que o disco de ímãs é correspondente ao desenho que vocês receberam aí no outro vídeo e vocês baixaram, ok? Bom, pessoal, continuando aqui o nosso vídeo, esqueci um detalhezinho aqui de explicar para vocês. Então, ó, por exemplo, eu somei aqui, cada vez que eu passo uma volta lá, eu gero uma circunferência. 137 milímetros, 148 milímetros, 160 milímetros, até no último chegar aí, dá quase 288 milímetros a última volta, tá? Então, somando todas essas 14 espira, nós tivemos 2.976 milímetros, aproximadamente 3 metros. Como eu tenho 10 espiras de espessura, então eu tenho 3.976,4 vezes 10, que dá 29,764. Então aqui eu calculo quantos metros de fio eu vou ter na minha bobina. Como eu já sei que o meu fio dá 10,3 ohms por quilômetro e eu dividi por metro, então cada metro do meu fio tem 0,0103 ohms de resistência. Então a minha bobina vai ter aqui de resistência ôhmica 0,306 ohms. Isso se eu pegar esse fio e colocar a medida de uma ponta a outra dele nesses quase 30 metros. Então a resistência ôhmica da bobina, chamada RI, é isto daqui, pessoal. Eu multiplico a resistência ôhmica por metro do fio pela quantidade de metros de fio que tem a minha bobina. Então eu tenho 0,30 ohms. Como neste caso específico, se esse que eu estou falando aqui, neste caso, são 5 bobinas, então eu vou ter aproximadamente 1,5 ohms de resistência. Quando eu ligar com a minha outra fase e medir as duas, vai dar por volta de 3 ohms. Então, se o meu gerador gera 100 volts e eu multiplico 100 volts por 3, eu vou ter aí 300 watts de perca quando o gerador estiver gerando. Quando eu ligar a carga nele, essa perca vai se somar ao consumo do gerador. Então, isso vira perca junto com o consumo, certo, pessoal? Então, vamos aqui para o nosso plano aqui do gerador da construção, certo? Nós vamos falar aqui, pessoal, sobre alguns detalhes. Então, ó, eu fiz aqui o disco de ímãs para o primeiro gerador lá que vocês receberam o desenho, que foi este desenho aqui, que é um gerador de 9 bobinas. Então, a gente construiu aqui um disco de ímãs para esta medida, ok, pessoal? Depois, quando eu postar, eu coloco a medida certinha para vocês poder pegar. Então, ó, eu fiz o disco de ímãs baseado num ímã de magnetron de 52 milímetros. Por que eu estou fazendo isso? Porque vocês vão ter um ímã com custo barato, e eu tenho um vídeo aí no meu canal, posso colocar aqui o link para vocês, deixo na descrição do vídeo, para vocês verem que é compensável usar o ímã de magnetron, porque quando colocado ele aqui, ele não apresenta uma diferença muito grande de rendimento. E o custo-benefício do magnetron, a gente chega à conclusão de que é muito melhor do que usar o neodímio, porque ele tem um custo-benefício muito menor, então a gente opta nessa situação por isso. Ok? Então vou mostrar aqui só para vocês verem o encaixe, já eu falo da continuação. Então tá aqui, ó. Essa bucha aqui é esse desenho aqui, ó. Eu não consegui fazer o furo aqui para colocar o parafuso,
porque o meu programa deu problema, então eu acabei ficando só naquele desenho. Ele perdeu um arquivo do banco de dados e não quer deixar eu concluir o desenho. Então, pessoal, olha só, nós temos aqui então um gerador de 9 bobinas e 12 polos. Por que que a gente fala que tem que ser trifásico? Observa bem que o gerador passa em cima de um núcleo, passa em cima de 2 e passa em cima de 3. Olha, sempre uma polaridade do ímã está cortando 3 fases. Ó. Quando eu girar aqui, ó, vamos supor que o vermelho é polo norte, ó. Então o polo norte, verde aqui agora, o verde virou sul, ó. 1, 2, 3, ó. Defasado a 120 graus, ó, está cortando 3 bobinas com a mesma coisa magnética, com o mesmo polo magnético norte. Se eu mudar para o outro, que seria sul, ó, vai fazer a mesma coisa. Entendeu? Você vai ter sempre 3 bobinas cortado pelo coisa, tá? Então é essa a teoria por que é trifásico, tá? Porque ele está sempre pegando 3 fases e gerando energia nelas, ok? Aqui, ó, eu mostrei aqui para vocês, ó, 1, 2, 3, ó, tá ali, vou diminuir um pouquinho aqui, ó, para vocês verem, ó, 1, 2 e 3, ó, tá ali, ó. Ó, vocês têm um número ali, 1, 2, 3, tá? Vou diminuir aqui para 50% para encaixar aqui na tela. Olha ali, ó, fase 1, 2 e 3, ó. Então ele está sempre cortando 3 bobinas ao mesmo tempo com uma polaridade do ímã. Sempre são 3, ó. Entrou no verde, ó, vai cortar 3 do mesmo jeito, ó. 1, 2, 3, ó. Elas estão no centro ao mesmo tempo, ok? Então esta aí a situação. Então a gente vai usar aqui do lado. Tá aqui o estator que vocês receberam o desenho. Vocês vão receber agora no próximo vídeo este desenho, tá? Os ímãs aqui estão mostrando que são ímãs de 52 milímetros, tá? O que eu aconselho? Você vai fazer esse disco aqui, esse corte aqui, vai ser um corte para você fazer esses parafusos aqui. Quando você for lá cortar, mandar cortar o seu disco, essas bolas mais marrom aqui são furos que você pode mandar fazer para aliviar o disco, para ele não ficar tão pesado. Então você faz esses furos aqui, eles têm aproximadamente aí 35, 40 milímetros, tá? São, deixa eu dar a medida exata, 30 milímetros no caso desse aqui de 9. Então você manda fazer direitinho, leva o desenho lá no cara que vai fazer o corte na CNC, para você já ter o disco pronto. Aconselho nesse caso aqui usar um disco de pelo menos 1/4 ou 5/16, de preferência 5/16. Se não der, você achar caro, faça de 1/4 que dá. Mas uma coisa que nós não vamos usar aqui, pessoal, solda de jeito nenhum. Então você vai mandar fazer 2 buchinhas igual a essa daqui. Ela vai ter aqui uma espessura que caiba o disco só um pouquinho mais. Ela pode ter aqui uns 15 milímetros. Vai mandar fazer o furo. Vai comprar um bujãozinho daqueles pequenininho com Allen. Ele encaixa aqui dentro da rosca, trava a bucha no eixo e você vem com o disco e ele vai encaixar nesses parafusos da bucha aqui. Então, em cima do teu eixo aqui, ó, que é 25 milímetros, já está aqui a medida, tá? Ó, 25 milímetros, que é esse eixo aqui. É a mesma coisa aqui, 25 milímetros, tá? Você vai encaixar essa bucha aqui no seu disco e vai parafusar o disco de ímãs nessa buchinha aqui. E essa buchinha você vai prender, então, com os 2 parafusos no eixo, ok, pessoal? Esse eixo aqui, se você quiser, recomendação nossa que a gente usa é prender direto num cubo de veículo dianteiro, um cubo de Gol, um cubo de Uno. Você já manda fazer o eixo, a parte da rosca, encaixa lá no cubo, é por volta de 25, 28 milímetros também. Você compra um eixinho aí de 30 milímetros, tá? Manda o torneiro arrumar direitinho, ele faz o encaixe lá de 28 e deixa pronto para você já vir com a bucha. Você prende aqui os 2 prisioneirozinhos, encaixa o disco em cima e parafusa aqui nesses 4 parafusinhos e você coloca isso aqui no eixo. Aí você vai fazer o ajuste para que ele faça esse encaixe aqui, tá? Aí ele vai girar aqui em cima, ó. Ele vai girar em cima do seu estator, ok? Não tá dando certo, pessoal, de encaixar, porque os desenhos estão com medidas, e quando eles pegam medida, eles tiram o centro, não é mais o mesmo centro. Então, por isso eu não estou conseguindo aqui fazer o posicionamento direitinho, tá? Não é que tá errado, não, é porque ele não deixa fazer por causa que ele foge de centro para fazer esse giro aqui, então ele dá trabalho, o programa não reconhece quando tem essas medidas aqui como exatas, então fica dando essas diferenças. Mas o seu disco vai fazer esse movimento em cima do estator, né? Então vão ser 2 discos como esse que você vai usar para um gerador, tá ok? Então aqui, ó, disco de ímãs ou rotor de 12 polos para gerador de 9 bobinas. Eu deixei o desenho dos ímãs aqui
Na hora que você for desenhar lá no papel, ou se você quiser mandar imprimir esse papel, que ele é tamanho real, você pode mandar imprimir numa impressora aí na plotter, ou pode imprimir em 4 folhas, você pode usar 4, 5, 6 folhas na sua impressora, que dá para imprimir também. Você vai fazer o desenho, depois você corta e cola. Eu recomendo você gastar aí 10, 15 reais e pagar numa plotter para eles fazer o desenho para você, que daí você tem o seu desenho, você não vai desenhar todos, é um desenho só, você vai lá e pede para ele fazer um corte para você, ele vai fazer um metro aí, sei lá, 15, 20 reais, você paga e você vai ter o seu desenho, né, do seu gerador prontinho para você colocar em cima lá da madeira e fazer os cortes que você precisa fazer, ok? Então esse aqui no caso é o de 9 bobinas, tá? Com 12 polos, tá? Então aqui estão os 12 polos, que é o nosso disco de ímãs, ok? Isso daqui é o estator que vocês receberam no outro desenho. Então, o nosso desenho hoje que está valendo é esse daqui e a bucha, ok? Então, aqui nós temos o de 9 bobinas. Agora, nós vamos, então, passar para o de 16 polos. É a mesma coisa, pessoal. Ó, a mesma bucha, tá? Ela está ali com 4. No 16 polos, eu acrescentei um outro detalhe, que são estes furos aqui, ó. O que são esses furos? Esses furos são para que você possa alinhar o disco. Esta é uma novidade, se eu não estou equivocado, é uma novidade trazida pelo nosso amigo Clay, lá de Santa Catarina. Ele é um excelente metalúrgico, sabe tudo da área de ferro, e ele fez esses furos aqui, pessoal, no gerador, no disco. Aí ele coloca uma buchinha aqui, por exemplo, o nosso estator tem 20 milímetros, e nós queremos que ele fique só 2 milímetros de distância do estator aqui, para aproveitar o máximo possível. Eu tenho força e eu quero aproveitar tudo. Então eu vou fazer uma buchinha de 24 milímetros, vou posicionar o meu primeiro disco de ímãs do outro lado, vou acertar o estator e vou colocar uma bucha, ela vai passar dentro dessa medida aqui, ó, pessoal, ela não vai pegar na parte do estator, ela vai passar fora do estator, entendeu? E vai fazer com que ele trave um disco no outro, alinhando se houver qualquer. Você vai colocar um parafuso e vai prender o disco um do lado do outro com essa buchinha, e aí você vai regular. Se o seu disco tiver algum empenadinho que veio da chapa, você vai apertar um parafuso, esse parafuso vai correr aqui dentro, ó, não vai pegar no estator, ok? Ele vai correr aqui por fora, ó, já está a medida certinha para ele passar aqui sem pegar no seu estator. Então você vai colocar estes 4 parafusos, para quê? Para que você possa alinhar o seu disco. Tá? Quando você mandar cortar lá na CNC, ele já vai fazer esses furos aqui, que é um alívio para poder o ferro perder um pouco de peso e ter uma maleabilidade, tá? Que no caso de 12 bobinas, 16 ímãs, nós colocamos 45 milímetros, tá? Então você vai colocar aqui uma buchinha de 24 milímetros, 25 milímetros entre um disco e outro, passar um parafuso e vai apertar ele. Você pode ver que aqui você tem uma medida de 190 milímetros e aqui também você tem um risco vermelhinho aqui, ó, que limita exatamente aqueles 190 milímetros. Então você está vendo que os furos que eu criei aqui são abaixo dos 190 milímetros para você poder alinhar os discos e deixar 100% alinhado, ok? Vamos então para o de 15 bobinas, tá? Então tá aqui o estator, que é aquele que vocês já viram ali, ó, estator de 12 bobinas, né? Vocês receberam. E vamos aqui então agora pro de 15 bobinas e 20 polos, tá? Tá aqui, ó, disco de ímãs de 20 polos para gerador de 15 bobinas. A bucha é a mesma, tá, pessoal? A bucha é a mesma, não vai mudar a bucha, tá? Você vai fazer a mesma bucha, só que essa bucha aqui, vou fazer outra bucha para mandar para vocês no desenho, vai estar lá no vídeo. Vou deixar colocado aí para vocês aqui. Ela é uma bucha que eu fiz com 5 furos. Por quê? Porque o disco é maior um pouquinho, né? Já é um disco maior, então a gente colocou aqui a ponto de fixação do disco também com 5 parafusos, tá? Para poder dar certo o alinhamento desses cortes aqui. Esse lugar onde está cinza vai ser o corte, você vai mandar cortar isso daqui fora para aliviar o ferro, tá? Aliviar um pouco de peso, pode para um disco de 5,16. Estes furos aqui são os mesmos furos que eu expliquei no de 12, para poder travar o gerador, os discos um no outro e fazer o alinhamento, tá bom? Isso aqui vai ser onde vai encaixar aquela buchinha lá também. Vou mandar a bucha para você o desenho, tá? É igual esse daqui, só que esse aqui no caso o gerador é maior, a gente fez com 5 furos. Então tá aí 20 ímãs, tá? 20 de 52 milímetros, tá? É baseado em ímãs de magnetron de 52 milímetros e ele encaixa perfeitamente também aqui em cima, de forma que ele possa também fazer o mesmo trabalho para você, ok? Ó, tá aí, ó,
Perfeito, tá bom? Tá um pouco desalinhado, que eu como eu expliquei para vocês, por causa das medidas. Eu teria que desmanchar todas as medidas e é muito trabalho, tá? Para poder desmanchar, não há necessidade de mostrar isso aqui, porque vocês sabem que vai girar em cima, já tem alguma experiência, então ele vai girar aqui em cima, ok? Tá, então tá aqui, ó, fiz um outro desenho mostrando para vocês já sem as medidas, ó, para poder ele girar aqui em cima, ó, está com os polos norte e sul, olha aí, tá? Marquei aqui para vocês verem por que o do trifásico. Observa bem que as bobinas são 5 bobinas agora. 1, 2, 3, 4, 5. Observa que quando eu posicionar o norte em uma bobina, eu posiciono em 5 bobinas ao mesmo tempo. Olha lá, está posicionado no núcleo de 5 bobinas. Se eu mudar para o sul, vai acontecer a mesma coisa. Olha lá, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Então essa é a minha série. Todas as vezes que tiver um pulso de energia lá no seu gerador, está acontecendo isso. É porque esse rotor está rodando aqui em 5 bobinas ao mesmo tempo, entendeu? Então ele está recebendo, cada vez que ele passa aqui, ele recebe um norte e um sul. Por isso que se chama corrente alternada, porque ele alterna entre negativo e positivo, entre norte e sul, o tempo todo. Quantas vezes estiver girando, será quantas vezes ele vai alternar por segundo esta geração de energia. Ok, pessoal? Então aqui já está o tamanho total que você vai precisar para poder manter esse gerador, tá? Aqui já está o diâmetro total aqui para você cortar a sua madeira, né? Para você ter uma certa distância, não ficar um material muito pequeno para você poder cortar lá para fazer o estator. Já deixei no outro desenho tudo certinho, né? Então tá aqui encaixado direitinho, ó, tá? Então tá aqui o estator de 20 ímãs, tá bom? Tá aqui feitinho para vocês, ó, tá? Deixei ele aqui certinho, tá? Disco de ímãs de 20 polos para gerador de 15 bobinas. Então tá aí, pessoal, com isso eu concluo, tá todas as explicações aí a respeito das bobinas, a respeito dos ímãs. Tô colocando o ímã de magnetron porque é mais barato e vocês vão poder comprar isso aí, um ímã aí, eu já pesquisei no mercado, vai sair aí para quem mora para a região sul, sudeste, por volta de R$ 4,50 cada ímã, R$ 4 aproximadamente. Vamos botar aí com frete R$ 4,50 cada um. No final das contas, compensa porque o custo-benefício é muito menor. O valor que você gastaria só com neodímio para fazer um gerador desse dá muito mais do que todo o material que você vai comprar para fazer o gerador, cortar os ferros, cubo, mancais, tudo que você vai usar. Né? Bom, pessoal, aqui vocês sabem que vai precisar colocar uma espécie de cantoneira ligado no cubo para poder segurar o seu estator, tá? Você vai ter que criar 4 hastezinhas presas lá no parafuso do cubo e aí você vai criar essas hastes com a medida certinha para parafusar nesse buraquinho aqui. Lembrando que quando você for resinar, compre uma buchinha, um pedacinho de cano, coloque aqui também para a hora que a resina preencher aqui, já ficar protegido o seu lugar que vai passar o parafuso, tá? Não esqueçam disso. Então, pessoal, tá aí as explicações, o que eu podia contribuir. Se ficar alguma dúvida e vocês quiserem perguntar, deixa a pergunta lá no canal que a gente vai respondendo. Pode me chamar no WhatsApp, tá? O meu WhatsApp sempre tem aí em algum lugar. Posso deixar aí para vocês. Vou colocar aqui, ó, 69 99297 5353. Vocês podem me chamar no WhatsApp, se tiver alguma dúvida. Agora, pessoal, eu gostaria de pedir para vocês uma coisa. Algumas pessoas querem que eu construa o gerador explicando pelo WhatsApp. Eu estou disposto a esclarecer uma dúvida, 2, 3, mas eu não tenho como ensinar para vocês o que está nos vídeos. O vídeo já é exatamente para poder esclarecer dúvidas. Se você tiver uma dúvida e não conseguiu captar, não conseguiu pegar um ponto, pode me perguntar. Agora tem gente que liga e quer saber tudo, não quer assistir o vídeo, não quer aprender as coisas e quer que a gente explique tudo. E não dá para fazer isso, porque a gente tem outras coisas para fazer. E vocês sabem que a gente não vive de YouTube, né? A gente faz isso aqui porque gosta do negócio e quer que as outras pessoas também aprendam e resolvam, gerem sua própria energia. Isso aqui pode ser solução para alguém que está precisando numa situação. Então eu estou aqui para ajudar as pessoas, mas eu também não quero ser explorado e não quero explorar ninguém. Mas na medida do possível, se você tiver uma dúvida, não entender um ponto, pode perguntar, pode chamar no WhatsApp, que eu vou ter o maior prazer em ajudar vocês, ok? Um abraço a todos e obrigado por quem chegou até aqui. Espero ter ajudado de alguma forma, entendeu? É o que eu me propus a fazer, é tentar esclarecer para vocês que não caem em conto do vigário. Não vá comprar projeto que não funcione, não vá entrar em coisa, porque existe uma coisa que é a parte física. Não tem como você fazer uma coisa que não exista. Não tem como você arrancar 1000 watts de uma bobina de 2 ou de uma bobina que não tem
capacidade de gerar essa capacidade. Então você só vai conseguir arrancar uma quantidade de energia onde tiver uma condição física para tirar essa energia, ok? Um abraço a todos e até a próxima.